começamos essa jornada, esse encontro dos fiéis do mosteiro, realmente já faz uns 10 anos mais ou menos. Mesmo antes de eu ser ordenado já se fazia esse encontro lá no mosteiro mesmo, e de uns anos para cá nós temos feito aqui na casa La Salette, casa de hóspedes dos fiéis, e esse ano nós escolhemos o tema 2017, Fátima versus o protestantismo. De fato, já no ano passado nós falamos algo sobre o protestantismo, de fato os temas foram sobre o protestantismo, mas eu penso que é necessário a gente insistir e fazendo justamente a oposição com o remédio que vem do céu, que é Fátima. Então o plano é muito simples, está aí no quadro, está aqui no quadro. São duas palestras, uma agora às 10 horas e outra às 3 horas da tarde. Então, a primeira, o protestantismo e sua destruição. É a palestra de agora. E a segunda, Fátima, o remédio vindo do céu. Exatamente porque este ano de 2017 é um ano curioso, porque tem vários centenários. Esse ano nós comemoramos os 600 anos do fim do período dos papas em Avignon. Em Avignon. Foi quando os papas ficaram mais ou menos 70 anos na França, como se fossem mais ou menos prisioneiros do reino francês. Foi um período muito difícil para a igreja. E foi Santa Catarina de Sena que conseguiu trazer o último papa de Avignon para Roma, em 1417, portanto 600 anos. Depois, nós temos os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. 300 anos. Depois nós temos justamente os 500 anos do protestantismo, 1517. Depois nós temos os 300 anos da maçonaria, 1717. Depois nós temos os 100 anos do comunismo, 1917. E depois nós temos os 100 anos das aparições de Fátima, que é o remédio principal para esses males do mundo moderno, que realmente começaram de uma maneira muito forte com o advento do protestantismo. O protestantismo foi o principal, digamos assim, detonador de tudo isso. Então, a Igreja Católica deveria fazer justamente a maior comemoração, a comemoração de Fátima. Ora, não é isso que está acontecendo. Nós temos justamente essa realidade difícil, e difícil não só de reagir, e difícil de reagir porque é difícil de compreender. Muitos não compreendem. E porque não compreendem, não reagem. Ou não reagem como se deve reagir. Que é justamente essa realidade da ocupação da igreja. A igreja está ocupada. Quando eu digo ocupada, não quer dizer que seja pessoas, todos os que estão lá são pessoas conscientes que eles querem destruir a igreja, não é isso. Mas quer dizer que há um núcleo, mais ou menos, nós não sabemos exatamente, que quer destruir, e outros que vão atrás, que são a maioria. De qualquer modo, se eles compreendem ou não, pouco importa. Se eles vão atrás, eles destroem também, ponto final. E é esse o resultado. Então, esse ano de 2017, nós tivemos as comemorações principais foram feitas pela passagem dos 500 anos do protestantismo, de Martinho Lutero, pelas autoridades da igreja. Impressionante. Se fez alguma coisa sobre Fátima, bom, ele também não ia deixar de fazer. Aí ia ficar explícito demais. Fizeram alguma coisa. Fizeram. O Papa Francisco foi lá em Fátima. Em relação ao Lutero fizeram muito, claro. Eu vou dizer alguma coisa aqui. E é importante dizer que quando eu digo Francisco fez isso, fez aquilo, atenção, não tenhamos a impressão de que, como muita gente por aí parece que pensa que a crise da igreja começou com Francisco. Não começou de jeito nenhum com Francisco. O Papa Francisco ele dá mais um ademão na obra de destruição que começou com João 23, em 1958. A maioria de nós aqui, quase todos, não eram nascidos. Começou com ele.
com o Papa João 23. E se incrementou com o Vaticano II, sem dúvida nenhuma. Com o Vaticano II ocorreu efetivamente a ocupação da igreja. E foi aumentando, 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 às vezes com alguns freios, mas freios que não são freios de restauração. São freios assim, você faz isso aqui para parar um pouquinho, depois avança mais, depois para um pouquinho, depois avança mais. Justamente essas paradas são para, digamos assim, sedimentar, assegurar os ganhos da revolução. E então, nós temos, por exemplo, e vou citar, sinais de que as autoridades estão realmente tomadas por um espírito revolucionário. Eu posso citar, por exemplo, Bento XVI. Porque Bento XVI é aquele que passa mais a impressão de ser um conservador. Tem gente por aí dizendo que nós éramos felizes no tempo de Bento XVI. Só tem 5 anos isso aí. Todo o caos que estava na igreja, as coisas andavam andando mal. Mas hoje de tal maneira piorou que as pessoas têm a tendência de pensar que antes era bom, mas não é verdade. Não é verdade. O critério nosso deve ser a fé católica. Se a fé católica é atacada, é desrespeitada, é desviada, seja em que época for, esse é o critério para se diagnosticar um mal. Pois bem, pode-se citar, por exemplo, com relação a Bento XVI, com relação a essa se deixar levar por um espírito protestante. No domingo 14 de março de 2010, não tem tanto tempo assim, 7 anos, pouco tempo, Bento XVI visitou o templo luterano de Roma, que tinha sido já visitado por João Paulo II, aliás. Ele só estava continuando, né? Para comemorar o 10º aniversário da Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação, assinada em 31 de outubro de 1999, em Augsburgo. Uma declaração em que católicos e protestantes assinaram um texto ambíguo para fazer uma espécie de acordo sobre a doutrina da justificação de Lutero. O Papa participou ativamente na celebração luterana da palavra. Revestido de uma, como eu disse, esqueci, surpliz branco, quer dizer, aqui uma veste, né, branca, e de outra veste vermelha e de uma estola pastoral, ele rezou e cantou com os membros da comunidade luterana. Recitou com eles o credo e o Pai Nosso. Depois ele sucedeu ao pastor protestante Cruz, no púlpito do templo. Quer dizer, o pastor protestante pregou lá, depois foi o Papa foi pregar no templo protestante. Esta participação ativa, portanto, ele não ficou só olhando, ele foi lá e participou. Essa participação ativa, segundo a moral católica tradicional, é pecaminosa. E aqui cita-se o Dicionário de Teologia Católica, uma obra monumental feita na primeira metade do século XX, em francês. Valia a pena aprender a ler em francês só para ler esse dicionário. São mais de 30 mil páginas. Então, nesse dicionário se fala: a comunicação ativa material e pública é, em si mesma, proibida pela lei eclesiástica e pela lei natural, sob pena de pecado grave, e isto por vários motivos: perigo de perversão na fé, escândalo dos fiéis, a aparência de aprovação de uma religião falsa e negação da verdadeira religião. Eis aí, um ato que é pecado grave. Participar de uma cerimônia herética, de religião falsa, seja qual for, ativamente é pecado grave. E nós vemos o Papa Bento XVI, não é Francisco não, participando. É só um exemplo, poderia citar outros, só para dar uma ideia de que a crise da igreja não começou com Francisco. Bom, Francisco foi mais longe, é claro, e sobretudo em matéria... Vamos deixar as perguntas para o final, que aí quem tiver pergunta pode até anotar e deixar, no final eu vou dar um espaço para pergunta. Então, o Francisco sempre vai mais além, sobretudo em matéria de escândalo. Né? Até o padre Jair falou de uma última entrevista, que ele já gosta de dar entrevista, fala pelos cotovelos, e dizendo que ele tinha uns 40 e poucos anos, ele fez psicanálise com a judia e tal, etc. Essas coisas já... Fala pelos cotovelos. Então, ele é mais escandaloso. Então, entre outras coisas que ele fez,
talvez a mais grave, foi uma intronização de uma estátua de Martinho Lutero no Vaticano. Está aqui a foto, quem quiser depois eu mostro. Se estiver achando que está inventando, que é isso, que faz, não é nada disso, não é nada de internet, nada disso, aqui é uma revista séria. Ele entronizou uma imagem de Martinho Lutero no Vaticano. E tem mais, você sabe que dia ele fez isso? No dia 13 de outubro de 2016. Quem é que sabe o que ocorreu no dia 13 de outubro? Sim, mas particularmente o milagre do sol. O milagre do sol ocorreu na última aparição de Nossa Senhora de Fátima em 13 de outubro de 1917. A prova que marcou a veracidade de Fátima ocorreu no dia 13 de outubro. E nesse dia 13 de outubro, ele não sabia por acaso? Será que o Papa Francisco não sabia que 13 de outubro é o dia do milagre do sol? Pelo amor de Deus. Ele fez essa entronização de Lutero exatamente nesse dia. Então, só para dizer rapidamente, a que nível nós chegamos? A que situação nós chegamos? É preciso encarar a realidade como ela é, com a gravidade que ela é, sem ir nem para a direita nem para a esquerda, mas procurando ser o mais objetivo possível, a fim de termos condição de reagir a uma situação. Muita gente não reage direito porque não enxerga a situação, ou não quer enxergar. Às vezes quer um pouco, não, também não é assim não. Como a história daquele padre, que o padre Jair mostrava a bula Coprinho para ele, para mostrar que a missa nova era falsa, né? Era má. Aí mostrava para ele, disse, não quero ler não, senão vou ficar com escrúpulo. Ou seja, ignorância vencível. Ele não sabia, mas ele não queria saber. E isso é pecado. A ignorância só escusa se a pessoa não sabe mesmo e não tem condição de saber, bom, aí é diferente. Mas se ela pode saber, ela tem a obrigação de procurar. Então, o protestantismo e sua destruição. Nós temos, primeiramente, os antecedentes, veremos rapidamente, antecedentes históricos de Martinho Lutero. Notem bem que essas heresias de Martinho Lutero, é verdade, Martinho Lutero deu um aperfeiçoamento, fez um aperfeiçoamento impressionante nas heresias, mas, de um modo geral, elas já estavam presentes, certo? Como micróbios que estão no corpo, que ainda não manifestaram a doença, mas estão lá dentro, fazendo coisa errada. Elas já se manifestavam já há muito tempo. E, vez ou outra, aparecia gente ensinando, pregando coisa errada em plena Idade Média. Nós temos como exemplo Berenguer de Tours, que pregou contra a Eucaristia, erros contra a Eucaristia no século XI. Ele se retratou depois, mas fez muito mal, lá na França. Depois nós temos um fanático chamado Pierre de Bruys. Esse Pierre de Bruys, ele é do século, ele foi morto no ano 1137, ou seja, ele já pregava doutrinas erradas e doutrinas que se aproximavam muito do protestantismo. Ele morreu até de uma maneira curiosa, porque ele era contra as imagens, certo? Século XII, ele era contra as imagens, e uma hora lá ele inventou de cozinhar lá uma comida e a lenha ia ser uma série de crucifixos. Ele andou pegando crucifixo aí para fazer uma fogueira e cozinhar lá uma coisa, ou seja, né? Bom, aí naquele tempo, né, o povo era mais bravo que hoje, né? Então o pessoal, quando viu ele fazendo isso, ele viu, sabe do mais, já tem uma fogueira aí, pegaram ele e meteram na fogueira. É uma coisa que você vê, hoje em dia, assim como hoje em dia se lincha um ladrão, naqueles tempos se linchava um herege. Era assim. As pessoas tinham essa noção de que a heresia era o pior mal. É pior do que matar e roubar. Matar e roubar é mal, mas a heresia é pior porque mata a alma da pessoa.
E o povo tinha essa noção. Então eles linchavam. Quanto mais que a heresia tem sempre consequências morais também. Se ele bota uma ideia errada na cabeça, ele acaba andando mal também. Então as pessoas reagiam dessa maneira. E, como sempre ocorreu, quando o povo reage de maneira cega. De uma maneira muitas vezes exagerada. Então, a Inquisição, que hoje se fala tão mal aí nos colégios, né, em toda parte, a Inquisição surgiu justamente para pôr ordem nisso. Porque o pessoal reagia assim, nessa base, né? Sem julgamento, sem nada. Ah, você está fazendo? Ele pegava, metia na fogueira e saía matando herege, matando judeu, daquele jeito, mas como era uma reação popular, era cega. E muitas vezes ocorriam excessos. É verdade. Às vezes, 4, 5, 6 judeus faziam uma arte, pegavam uma turma, matava todo mundo. Há poucos anos atrás, aqui em Candeias, não sei se estão lembrados, alguém está lembrado aí, não teve um caso aí com um cigano matou uma pessoa e arrancou o olho dela com uma faca. Fez um crime desse. Aí o pessoal reagiu lá, foram lá no acampamento de cigano, queimaram casa, fizeram... Quer dizer, reação popular, entendeu? Só que naquela época era com herege, porque a fé estava nas pessoas. Então o pessoal via que isso era um mal, um terrível mal. Então reagiam dessa maneira. Então a Inquisição foi feita para controlar isso, porque realmente precisava punir essa gente, mas precisava punir com ordem, com lei. E foi muitas vezes a pedido dos reis, das autoridades, que quase que forçavam a igreja a não ter que fazer uma coisa, porque a gente não está dando certo isso aí. Está desorganizando tudo. Crimes são cometidos, etc, etc. Então, Pierre de Bruys foi um desses que foi morto por um desses, né, linchamentos. Né? Então, depois nós tivemos Pierre Valdo, fundador dos Valdenses, 1140, 1206, que começou bem, mas depois se desviou, atacando a hierarquia, isso, aquilo, o Papa, essas coisas assim, e foi se desviando da fé. Depois, John Wycliffe, 1324, 1386, que foi nas partes lá da Tchecoslováquia, por ali. Esse John Wycliffe, ele já ensinava que a Bíblia era a única fonte da revelação, antes de Lutero. E depois, Wycliffe, era inglês, perdão. Agora, John Hus, esse sim era da Tchecoslováquia, adotou as ideias de John Wycliffe, 1369, 1415. Então, já 100 anos antes de Martinho Lutero, essas ideias já estavam icumbadas, mais ou menos, espalhadas, e prepararam o terreno para o protestantismo. Martinho Lutero, nós podemos dividir, sucintamente, a doutrina, os erros de Martinho Lutero em 4 pontos. Você tem a doutrina da justificação. A justificação pela fé, só, e não pelas obras. Depois nós temos o livre exame, com relação aos sacramentos. Ele só conserva 2, e ainda assim esvaziados. E, finalmente, a Bíblia como única fonte da revelação. Desses pontos aqui, retenhamos para explicação, sobretudo esses aqui: o livre exame e a Bíblia como única fonte da revelação. Porque justamente são, sobretudo, esses pontos que explicam a destruição. Destruição de quê? Da cristandade. O que era a cristandade? A cristandade era o regime, nós não vivemos isso, mas nós devemos aspirar a isso. Era o regime mundial onde a lei de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua igreja regia os povos. Regia os povos.
Havia governos, claro. Havia monarquias. Havia repúblicas. Havia eleições, às vezes. Só que tudo isso era regido por uma lei que estava acima dessas leis que os homens podiam estabelecer, que era a lei divina, a lei de Deus e a lei da igreja. Isso estava acima. Abaixo as outras leis, porque toda a sociedade precisa de leis. Estão entendendo? Inclusive, as leis antigamente, é algo que a gente é ignorado em geral. As leis, na época da cristandade, eram bem mais regionalizadas do que as de hoje. Sabia disso? Cada lugar tinha sua lei particular. Sim. E essas leis, naquela época, eram consuetudinárias. O que é isso? Consuetudinárias. Ninguém aí fez direito, né, eu acho, né? A consuetudinária vem de consuetudo, consuetudinis, costume. A lei era, em grande parte, oral. Era de costume. Não era escrita. E essa lei é superior. Sabe por que é superior? Porque quando a lei é de costume, todo mundo sabe. Não é verdade? Agora eu lhe pergunto, quem é que sabe aí a lei do Brasil? Alguns advogados talvez saibam, mas... E ela é complicada, ela é enorme, justamente para o pessoal não saber. Estão entendendo? Então você fica na mão do advogado, do magistrado, de fulano de tal, de não sei o que, você não sabe a lei. E você tem que, né, gastar, está tudo na mão dele, né? Supremo Tribunal, juízes, etc, etc, etc. Naquela época, aqui, por exemplo, aqui em Candeias, aqui no Cedo, tinha mais ou menos o costume, a lei do costume aqui. Então, tal passagem, tal família podia passar por aqui, todo mundo sabia isso, aquilo outro. Em tal região havia outras leis para isso, para aquilo, para o transporte, etc, etc. Era diferente. Mas aí você pode dizer, e quando havia uma questão? Porque sempre tinha questão, né? Se tem ser humano, não tem problema, né? E aí, quando tinha uma questão, não precisava recorrer a advogado. Você juntava as famílias para ver qual é o costume, é esse aqui. E se tivesse um problema, chamava o bispo. Ou o pároco. Estão entendendo? Era mais simples. E a igreja tinha a sua palavra a dar. E isso equilibrava o poder central. Estão entendendo? Quando você faz uma lei só, está na mão do rei ali, acabou, o rei está tudo na mão. Daí porque o absolutismo veio contra a cristandade. Essa história de dizer que os reis na Idade Média faziam o que queriam, mentira, não é verdade isso. Os reis tinham menos poder. Tanto é que houve vários casos em que o Papa depois um rei. O Papa depois um imperador. O Papa não tinha exército para enfrentar o imperador, mas ele tinha a autoridade moral, que é superior à autoridade das armas. Agora, eu lhe pergunto, e hoje, quem tem autoridade tem que ter arma, não tem? Quando tem greve de policial aí, o que é que acontece? Acabou a lei, meu caro. Hoje é só a força. Mas você tem a hipocrisia dos meios de comunicação, aquilo tudo que engana o pessoal, deixa todo mundo anestesiado, etc. Então, a destruição foi justamente em cima desse regime de cristandade. Esse regime de cristandade que foi destruído. E foram, sobretudo, esses dois pontos. Ou seja, o livre-exame e a Bíblia como única fonte da revelação. Por quê? Porque, para um católico, eu espero que todo mundo saiba, as fontes da revelação são duas. A Bíblia e a tradição. A Bíblia e a tradição. E não só isso, mas nós temos um critério que está mais próximo de nós, que é justamente o magistério, que é transmitido de geração em geração. Esse magistério é que dá o sentido da Bíblia. A Bíblia não fala por si própria. A Bíblia não está sujeita a interpretação individual. A própria Bíblia diz isso na Epístola de São Pedro. E então, nós tínhamos justamente, de todo o tempo, nós tínhamos o magistério, que era justamente as autoridades da igreja, que ensinavam e davam o sentido da Bíblia e unificavam a interpretação. Então havia uma só interpretação. Por quê? Porque você só pode dar uma interpretação. Se você dá mais de uma, você entra na ambiguidade. Pois bem, o protestantismo tirou essa fonte da tradição e do magistério. Pronto, entende. Então o que sobra? A Bíblia, um livro.
E aí, como é que eu vou? Tá bom, mas tem coisa aqui que eu vejo, por exemplo, no Evangelho está aqui. Minha carne é verdadeiramente comida. Meu sangue é verdadeiramente bebida. Não é a Eucaristia aqui? Não, é só um símbolo. Não, é verdade. Não, não é. E aí começa a discussão. Então, o que é que Lutero dizia? O livre exame. Ou seja, ele ensinava que para você saber o sentido da Bíblia, você não precisa recorrer ao magistério. Você não precisa recorrer ao bispo para ele dizer, ou recorrer ao que a igreja sempre diz na tradição. Não. Você lê a Bíblia e o Espírito Santo ilumina você e você sabe o sentido da Bíblia. Ou seja, ele se substitui a uma autoridade externa uma iluminação interior. Estão entendendo? Agora segundo Lutero, é uma iluminação interior. Ou seja, você, por assim dizer, substitui a objetividade pelo subjetivismo. Porque iluminação interior, meu Deus, cada um tem a sua, né? Iluminação entre aspas, estou dizendo aqui, né? Cada um... Ora, eu costumo dizer, o Espírito Santo poderia até fazer isso, iluminar cada um para saber o sentido da Bíblia. Mas se ele fizesse isso, qual seria a prova? Todo mundo ia ler a Bíblia e ia entender de uma só maneira. Claro. Ora, estão aí as milhares de seitas para provar que não é assim. Cada um lê e interpreta da sua maneira. Então, e isso Lutero apresentava como a liberdade do cristão. Ele apresentava como algo que livrava você da escravidão da igreja. Da escravidão do Papa, porque Lutero, as duas coisas que Lutero tinha mais raiva era o Papa e a Santa Missa. O Papa e a Santa Missa. Então, porque o Papa justamente era a instância mais elevada do magistério, né? É ele que dizia o sentido das coisas, etc, etc. Então, para Lutero era o livre exame. Então, se era o livre exame, todo mundo era igual, né? Correto? Você está vendo aí as consequências que a gente vê hoje? Liberalismo, igualitarismo, tudo aí. Tudo estava em ovo ali em Lutero. Porque se todo mundo lê a Bíblia e tira o sentido, por que você vai impor seu sentido ao outro que entendeu daquela maneira? Se o Espírito Santo é o mesmo, então todo mundo interpreta igual. Correto? Então, vai se criar então, se colocar a semente da divisão na cristandade. E ela vai começar a quebrar. Porque justamente haverá uma força de divisão contínua, baseada no livre exame, porém, vai ter que se organizar alguma coisa, senão vai virar uma anarquia. Não é verdade? E isso ocorreu no tempo de Lutero. Porque quando Lutero começou a ensinar essas ideias, os próprios discípulos dele começaram a aplicar. Bom, se cada um lê a Bíblia e tira o sentido dele, então ele foi tirando sentidos. É isso, é aquilo, e foi começando as seitas foram começando a aparecer. Se conta que uma vez Lutero tomava uma cachaça doida, de vinho, né? Então ele estava lá num boteco lá tomando a cachaça, com outros dele, da turma dele, teve uma briga lá, você pensa que eu não vou fundar uma? Eu vou fundar uma também, fundou outra seita, uma briga de boteco, saiu fundando outra seita, foi por aí. Então houve um período em que, quando Lutero estava preso, uma confusão lá, ele estava preso lá pelo imperador, uma prisão bem grande, ele estava num castelo. Então, os reformadores que ficaram na cidade dele começaram a inventar várias coisas, deu uma anarquia tal, que teve gente que começou até a fazer comunismo. Ia lá nas terras, porque se todo mundo é igual, por que esse nobre aí tem essas terras todas e a gente não tem nada? É lógico. Então iam lá, invadiam, tomavam, matavam gente, virou uma anarquia. Então Lutero, quando ele voltou, que ele viu, então ele deu para trás. É sempre aquela coisa da revolução. Avança 2, recua 1. Ele viu que não podia aplicar 100% isso. Então ele começou. É contraditório, mas os hereges são contraditórios. Então ele o que é que ele fez? Ele se aliou com os príncipes contra os camponeses, que estavam fazendo lá o MST, né? Ele se aliou com os príncipes. Então deu a conhecida rebelião, a guerra dos camponeses, que tinham invadido essas terras,
que terminou em 100 mil mortos. Isso se ensina nas escolas? Alguém já aprendeu isso nas escolas aí? E Lutero, você tem textos dele mandando matar. Mande matar essa gente, etc, etc. Os nobres foram lá e mataram e acabaram com essa rebelião. 100 mil mortos, mais ou menos. Eis aí. A Inquisição espanhola, em 2, 3 séculos, mandou condenar 2, 3 mil pessoas à morte. Por motivos justos, em geral. Só essa rebelião foram 100 mil mortos. Por causa do protestantismo. Então, aí ele recuou. Ele tinha que recuar. Mas a força de destruição estava ali. Então nós veremos que nos séculos seguintes haverá sempre essas duas forças. A força lógica do livre exame, destruindo a cristandade, fazendo divisões, e uma força contrária, conservadora, mais ou menos equilibrando as coisas, mas equilibrando no erro. Daí por quê? E então nós poderemos observar essa destruição de seitas na cristandade. Bom, evidentemente, são milhares, eu vou fazer só uma divisão bem rápida, bem sucinta. A destruição, a divisão. Você tem 3 ramos principais no protestantismo. Você tem os anabatistas, que foram os que realizaram em grande parte a Revolução dos Camponeses, que terminou com todo aquele morticínio. Depois você tem os calvinistas, bom, além dos luteranos, é claro, né? Que eram os de Lutero, claro. Os anabatistas, os calvinistas e, finalmente, um fenômeno um pouco particular, que foram os anglicanos. São 4, portanto, vertentes principais. Certo? E a partir dessas 4 vertentes foram ocorrendo subdivisões. Os anglicanos, por exemplo, se subdividiram em High Church, Low Church e a chamada Radical Christianity. Bom, para caracterizar mais ou menos, a High Church era a direita, a Low Church era o centro e a Radical Christianity era a esquerda. A High Church existe até hoje. As cerimônias delas são melhores do que a nova missa. Eles conservaram mais as cerimônias da missa do que a missa nova. Bom, não é nada, porque eles não têm sacerdote nem bispo. Não tem nada ali. Mas eles guardam as cerimônias quase como o catolicismo, com incenso, com tudo. A missa, celebram a missa, pensam que celebram, mas, bom, enfim, celebram aquelas cerimônias. Tem a Low Church, que é mais popular, e tem essa Radical Christianity, que era bem... achava que todo mundo era padre, isso, aquilo, aquilo outro. É o pessoal mais avançado. E aí, ó, brigando entre eles. E quando eles brigavam, eles iam para outros lugares, etc, etc. Muitos desses mais radicais se transferiram por causa das perseguições para os Estados Unidos. Daí porque os Estados Unidos têm tanto protestante pentecostal, isso, aquilo, aquilo outro, porque era o pessoal mais radical. O pessoal mais... todo mundo era padre, então todo mundo tinha direitos iguais. Daí a democracia. A democracia, como nós entendemos hoje, democracia moderna, veio do protestantismo. Veio disso, dessa noção. Ou seja, a Igreja Católica tinha a noção de hierarquia, etc, etc. Vem o Lutero e ensina que não, todo mundo pode ler a Bíblia e saber o que deve fazer, saber o que ele deve crer. Então, todo mundo é igual. É lógico. Não há diferença entre ser humano. Se qualquer um pode ler a Bíblia e tirar a conclusão, então pronto, não há mais divisão. Essa noção de que todo mundo é igual, isso, aquilo, outro, não há nenhuma diferença, etc, etc. Todo mundo tem que... vem, no fundo, daqui do protestantismo. Eles não fizeram tudo, mas eles foram o detonador principal. Bom, a partir daí foram se multiplicando.
Você tem, por exemplo, os presbiterianos. Vou citar alguns exemplos somente, né? Os presbiterianos foram um implante do calvinismo na Escócia. Calvinistas que espalharam suas doutrinas falsas na Escócia. Houve uma divisão entre eles, foram os congregacionistas, congregação cristã. É divisão do presbiterianismo. Brigaram, porque os congregacionistas eram mais radicais. Então esses congregacionistas partiram para a América, no navio Mayflower. Eles foram os fundadores daquelas repúblicas americanas, no oeste dos Estados Unidos, no leste. Porque os Estados Unidos, não sei se você sabe, começaram com um pouquinho de terra ali no leste dos Estados Unidos. Aí eles foram fazendo o faroeste, invadindo tudo, tomando, comprando, às vezes tomando do México, etc., até chegar àquele tamanho todo dos Estados Unidos. Foi na base da guerra, da matança de índio. Extermínio de índio houve nos Estados Unidos. E eles hoje dizem que foi o Império Espanhol, o Império Português que exterminou os índios. Ora, você vai no México, todo mundo com cara de índio, como é que exterminou o índio? Pode ter matado alguns, mas se a própria raça indígena, como é que... Então não tinha ninguém. Enquanto que você vai nos Estados Unidos, é mais difícil, né? Você vê gente com cara de índio, né? Então, foi isso. Eles foram no Mayflower, mas quando eles foram lá, eles se encontraram com outros também, que tinham vindo de outro lugar. Sabe de onde? Vieram depois, mas vieram antes, esses primeiros. Vieram do Brasil. Porque aqueles holandeses que perderam para os brasileiros em Pernambuco, Batalha de Guararapes, vocês já ouviram falar na história do Brasil? Espero, né? Perderam para os brasileiros. Tinha um dobro de soldados, mas perderam, né? Dizem até que houve uma aparição de Nossa Senhora, né? Então eles fugiram, foi uma perseguição terrível, e acabaram embarcando para as Antilhas e depois foram parar nos Estados Unidos também. Fundaram uma cidade chamada New Amsterdam, que depois se tornou Nova York. Então, os Estados Unidos nasceram sob a influência do protestantismo. E por isso nasceram com aquela ideia de democracia, disso, daquilo, de república, isso, aquilo. E por isso também a maçonaria tinha tanto fácil acesso lá nos Estados Unidos. Muito mais poder nos Estados Unidos do que nos outros impérios. No Império Espanhol, no Império Português. E por isso eles se esforçaram para quebrar esses impérios, e conseguiram. Os batistas foram congregacionistas, esses que acolheram anabatistas exilados. Aí fundaram os batistas. Eles negam batismo de crianças, tudo isso. O metodismo nasceu também na Inglaterra, mas acabaram emigrando também para os Estados Unidos. John Wesley, fundador. E foram multiplicando. Nos Estados Unidos, então, se tornou terreno propício, porque justamente na Inglaterra ainda havia uma noção de hierarquia, né, a High Church. O chefe da igreja é o rei, né? O rei e a rainha da Inglaterra são considerados os chefes da igreja lá na Inglaterra. E eles se consideram defensores da igreja. Eles têm esse título, com a maior cara de pau. Defensores da igreja. E eles... Então havia uma noção ainda de hierarquia. A Inglaterra era mais conservadora. Então o pessoal que era mais radical emigrava para os Estados Unidos. Então se tornou lá, foram multiplicando até não poder mais. Mormons, adventistas, todos esses que andam por aí, que hoje fazem mal no Brasil, vieram dos Estados Unidos. Particularmente na década de 60, com financiamento da maçonaria. Foram financiados para vir aqui para o Brasil. Encontraram muito maior facilidade depois do Vaticano II, né? E aí andaram se espalhando, e hoje eles são até mais poderosos aqui no Brasil do que na América, em parte. Eles progrediram demais, né? Justamente porque esse era o princípio de destruição.
É preciso insistir nesse poder de fogo, digamos assim, que o protestantismo possui. Esse poder de destruição. Se você elimina o magistério vivo, ou seja, pessoas vivas, pessoas, objetivamente você vê quem é que ensina, quem é que tem autoridade. Se você elimina isso e você coloca o ser humano no lugar, você vai multiplicar os papas, digamos assim. Lutero, quando ele deu para trás, quando ele percebeu que aquilo ia levar à anarquia, ele então estabeleceu um princípio. Cuius regio, eius religio. Ou seja, para cada reino, a sua religião. Ele estabeleceu o seguinte. Em tal reino, quem é um príncipe lá é tal. Então ele decide a religião que vai adotar. Aceita que vai adotar. E todo mundo tem que obedecer, viu? Ele deu para trás, entendeu? E então, a consequência foi essa. Antes havia um papa, agora são vários pequenos papas, né, que estabelecem a religião. Mas é claro que isso não podia se manter facilmente. Porque a lógica é a lógica. Se cada um pode ler a Bíblia, quanto mais que o protestantismo, ele progrediu muito por causa da invenção da imprensa. A imprensa surgiu mais ou menos pouco antes do protestantismo. Em 1450, quando Gutenberg imprimiu pela primeira vez a Bíblia na imprensa. Porque antes era manuscrito. Eram os monges que copiavam em geral. Os monges copistas. Foi por causa dos monges que a cultura greco-romana, etc., foi preservada. Porque tudo estava se perdendo, eles foram recopiando os livros. De tal modo que até as coisas ruins eles copiavam. Porque eles tinham aquele cuidado de guardar a cultura. Então eles copiavam aquilo ali, copiavam. A cultura era as obras dos pagãos, etc., foram transmitidas por causa dessa atividade copista dos monges, sobretudo. Mas, no século XV, se inventou o procedimento da imprensa, né, que é muito mais fácil. Então, os livros se tornaram muito mais baratos e passaram a se espalhar muito mais. Então, muita gente começou a ter livro, e sobretudo a Bíblia. Porque todo mundo dá uma importância muito grande à Bíblia, muito, né? Então, se cada um começa a ter a Bíblia na mão e interpretar, pronto. A facilidade de divisões se aumentou de uma maneira impressionante. Então, se os reis intervinham de uma maneira, mas eles emigravam para outro lugar, emigravam para lá. Então, a cristandade foi sendo destruída. De tal maneira que o coração da revolução justamente é o liberalismo. É você pôr a liberdade em cima da verdade. Ora, o protestantismo favoreceu exatamente isso. Por quê? Porque se cada um interpreta a Bíblia da sua maneira, então não existe uma verdade. É a minha liberdade de interpretar. Antes, a doutrina verdadeira católica, você tinha um magistério, ele estabelecia. Então, quando o nosso Senhor diz que a minha carne é verdadeiramente comida, por exemplo, e meu sangue é verdadeiramente bebida, isso aqui é o que o magistério define, é a Eucaristia. Então, nosso Senhor está presente, seu corpo, sua alma, sua divindade, etc. Seu corpo, sangue, alma e divindade estão sob as espécies do pão e do vinho. Doutrina. Quem negar isso seja anátema. Pronto, então você tem uma verdade, correto? Todo mundo tem que aderir a essa verdade. Mas se você diz que o Espírito Santo ilumina você e você sabe qual é o sentido da Bíblia, então um diz que não. Isso aqui realmente... Bom, Lutero dizia que Jesus Cristo estava presente na Eucaristia, mas só durante a missa, depois sumia, não sei como. Depois sumia. Então, Lutero dizia isso. Já Zwinglio, na Suíça, foi outro reformador, ele dizia, não tem sentido isso. Como é que ele está presente na missa e depois some? Como é que aparece e some? Não está presente não. Não está presente na Eucaristia. Aí brigava com Lutero.
Os outros foram seguindo isso. Todo mundo sabe que nenhum protestante acredita na Eucaristia, né? Todo mundo sabe. Né? E então cada um foi explicando de uma maneira. Então o que é que você tem? Você não tem mais uma verdade única, mas é o poder de cada um achar o que é o poder de cada um decidir o que está lá, interpretar. Então você coloca o quê? A liberdade em cima da verdade. E isso é exatamente o liberalismo. Então o liberalismo é o coração, está no fundo da revolução. Toda a revolução queria isso. De tal modo que o Papa Pio VI, no século XIX, ele dizia que a Revolução Francesa tinha sido uma espécie de golpe dos protestantes para se vingar da derrota que eles tiveram na França. Porque os protestantes tentaram tomar o poder na França. Foi muita guerra, mas os católicos conseguiram manter a França católica. Então eles se vingaram dessa maneira, planejando a Revolução Francesa. De qualquer modo, a Revolução Francesa tinha esse espírito justamente de liberalismo. Esse espírito de separar a igreja do Estado, de fazer cada cidadão dono da sua vida, sem levar em conta isso, aquilo outro, mas era justamente o mesmo espírito, no fundo, do protestantismo. Apenas isso foi se desdobrando mais. Se desdobrou mais. Lutero não previa todas essas consequências. Ele, inclusive, foi contra, como eu já expliquei, aos desdobramentos mais radicais. Mas a lógica das coisas estava ali. Isso ia se desenvolver dessa maneira. Como, de fato, com o passar do tempo, nós constatamos a cristandade destruída por causa justamente destas influências.